Nicola, vejo todo mundo botando o River na final da Libertadores. Jogo é jogado. Impressionante que quando não é um time do eixo, em uma semifinal de Libertadores, os antes ficam malucos. Ô, Denis, time por time, eu acho até que o do Galo é melhor do que o do River Plate. O que me preocupa, e eu tenho feito muito barulho em cima disso para alertar, para conscientizar e até para evitar. Quando eu falo muito, eu estou tentando evitar que os bastidores atrapalhem o Galo. Tem aquela questão envolvendo a presença de um argentino numa final, justamente com decisão da final da Libertadores na Argentina. Tem aquela questão que se o River for campeão, ele coloca o Olímpia no Super Mundial de Clubes e o presidente da Conmebol é um cara do Olímpia. Enfim. Na bola, eu acho que dá Galo, mas eu tenho muito medo dos bastidores, tá? Vamos lá, vou começar pelo Atlético no vídeo de hoje. Quem vai deixar o Atlético pensando na próxima temporada? Qual é a lista de dispensa do Galo pensando em 2025? Bom, o Atlético já planeja algumas saídas. A primeira delas de Eduardo Vargas. O atacante chileno tem contrato com o Atlético até o fim de 2024, mas não vai renovar este contrato. A diretoria não quer renovação contratual de Eduardo Vargas, já discute a situação, inclusive com o staff do jogador, que procura algumas alternativas para a próxima temporada. A mesma coisa, Allan Kardec. Chegou ao clube em julho de 2022, não conseguiu uma sequência de jogos e agora, em 2024, ele alcançou o maior número de partidas pela equipe em uma temporada. São 16 jogos com 198 minutos em campo, ou seja, muito pouco utilizado Allan Kardec e também não será mantido para a próxima temporada. Lateral direito, Mariano, tem contrato com o Atlético até o fim do ano, tem sido pouco utilizado pelo técnico Gabriel Milito. Hoje ele é a quarta opção para a lateral direita. O Sarabia é o titular. E quando o Sarabia não está, o Lianco e o Bruno Fux já foram utilizados. O Mariano, então, aparece como a quarta opção para essa lateral direita. É mais um jogador que não terá o contrato prorrogado no Atlético. Igor Rabelo tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. No entanto, está fora dos planos para a próxima temporada e o Atlético aceita liberá-lo. Nesse ano, o Santos chegou a fazer uma consulta e alguns clubes do exterior também, mas o Atlético travou essa saída para não ter problemas em relação a desfalques até o fim de 2024. E para finalizar, outro zagueiro, Maurício Lemos, também está fora dos planos para a próxima temporada. Teve propostas de São Paulo e Vasco, no entanto, o jogador não quis sair da cidade do Galo, ele queria encerrar a temporada no Atlético e hoje são os 5 nomes que devem deixar o Galo para o próximo ano. Bruno Fux é outro que vai encabeçar essa lista, que vai sair com esses outros jogadores? Bom, a informação que eu tenho a respeito do Bruno Fux é a seguinte, e aí uma informação que eu apurei com o meu amigo Breno Galante. Hoje, o Atlético, caso queira comprar o Bruno Fux, terá que desembolsar 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. O Atlético não vai pagar este valor ao CSKA Moscou. O clube detém os direitos econômicos do jogador pela contratação em definitivo. No entanto, está disposto a manter o Bruno Fux por mais um ano, se for por empréstimo. Ou seja, se o empréstimo com o clube russo for prorrogado por mais uma temporada, até dezembro de 2025, ele será mantido no elenco comandado por Gabi Milito, até porque o Bruno Fux é um nome considerado interessante pela diretoria do Atlético e pela comissão técnica. No entanto, na situação atual, o Atlético não pretende mantê-lo comprando os direitos econômicos do jogador. A diretoria descarta qualquer possibilidade de compra dos direitos econômicos do Bruno Fux. O que a diretoria toparia fazer nesse momento é manter o jogador por mais um ano de empréstimo. Ou seja, até dezembro de 2025, emprestado pelo CSKA Moscou. Caso contrário, ele não será mantido na cidade do Galo. E o Atlético vai tentar fazer, amanhã contra o Fortaleza, algo que nenhum time conseguiu. Vencer o Fortaleza do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda na Arena Castelão. O time está invicto neste Campeonato Brasileiro, inclusive, diga-se de passagem, uma grande campanha que faz o Fortaleza, o Atlético com o seu time alternativo amanhã, vai tentar desvendar aí algo que ninguém conseguiu até aqui no Campeonato Brasileiro. O detalhe é o seguinte, você destacava em manchete, Cirilo, 4 titulares viajam. Então, um time vem até mais reforçado do que a gente estava imaginando. Scarpa vem para o jogo. Gustavo Scarpa está entre os 20 relacionados. Eu chamo a atenção aí
pra gente, quem tá acompanhando a live da Itatiaia, a gente tem a lista dos 20 jogadores relacionados pelo técnico Gabriel Milito. E os titulares, goleiro Everson, tem o Saravia, que é quase um titular do Atlético, também tá presente. Tem também Fausto Vera, que muitos jogos é titular, quem tá acompanhando aí na live já vê na tela. Tem também o Gustavo Scarpa, então um time reforçado aí do Atlético para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. Tem o Otávio também, né? O Otávio tá na lista aí, ó. Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim, os goleiros. Saravia e Mariano para as laterais. Igor Rabelo, Rômulo, Lemos e Bruno Fux. Fausto Vera, Paulo Vitor, Otávio. Igor Gomes, Robert, ex-Atletique, Vitinho e Scarpa. Tem Allan Kardec, Palácios. Alisson tá de volta após longo tempo de lesão. E a novidade na lista, Cirilo, é o garoto meio atacante Caio Maia. Caio Maia tem 19 anos, pela primeira vez relacionado pelo time profissional do Atlético. Esse ano disputou 39 jogos, titular em 38 oportunidades no Sub-20 do Atlético. Ele é o artilheiro do time Sub-20 na temporada, fez 14 gols e deu 4 assistências. Então, vem num ano muito bom o Caio Maia e agora vai ser observado mais de perto pelo técnico Milito. Ele jogou, por exemplo, no fim de semana pelo time de aspirantes do Atlético contra o Botafogo. Então vamos aqui no exercício, Cirilo, de possibilidades nesse time do Atlético para amanhã. É bom destacarmos que dos jogadores que poderiam atuar, o técnico Milito está preservando mesmo o Paulinho, e não é só esse jogo, o Paulinho vem sendo preservado constantemente. Ele tem um problema na perna direita, um problema ósseo, uma pancada que ele recebeu na canela. Então o Paulinho não é nenhuma novidade ele ficar fora. E o outro que está fora também, preservado, é o Batalha. Os outros todos ou estão em seleções, jogadores nas eliminatórias, ou lesionados, ou suspensos. Casos do Hulk, do Davidson e do Lianco. Vamos lá, Cirilo, pra gente fazer esse exercício. Goleiro, Everson. Viajou, joga, né? Everson vai no gol. Na lateral direita, ele vai com o Saravia ou vai com o Mariano? Tem essa possibilidade aí. O Saravia é titular, né? Ele vai com o Saravia. Tem Bruno Fux, Igor Rabelo e pelo lado esquerdo há uma possibilidade de jogar o Rômulo. Rômulo já jogou por ali, já que não tem lateral de ofício para esse jogo. Meio campo, Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes e Scarpa. Ou pode ser o Alisson. Alisson muito tempo não joga. Lá na frente, Palácios e Allan Kardec. Creio que não vai fugir muito dessa formação o Galo amanhã aqui contra o Fortaleza, seria? Boa, Cláudio. Edu Panzi, formação boa o suficiente para fazer um bom jogo contra o Fortaleza? Como é que você acha que esse Galo pode funcionar amanhã no Castelão, Edu? Ô Cirilo, a lista de relacionados, ela esclarece muita coisa, elucida muita coisa pra gente, pra esse jogo diante do Fortaleza, e torna o Atlético mais forte. O Cláudio vinha falando alguns nomes aí, dá pra gente encontrar 8 jogadores com um bom número de jogos na temporada. Você pode ter no time inicial, no Castelão, Everson, que é um titular, Saravia, que talvez tenha perdido a posição pro Lianco, mas é um 12º jogador. Nós vamos saber no sábado se ele virou reserva ou se ele é titular. O Fux foi titular boa parte da temporada, aí você tem Rabelo e Rômulo pela esquerda. A dupla de volantes, Otávio e Fausto. O Otávio é titular, o Fausto é um cara que desde que chegou vem jogando sempre. Igor Gomes é um dos jogadores com o maior número de jogos no Atlético na temporada até aqui. Se o Scarpa viajou e o Alisson tá retornando de lesão depois de muito tempo parado, eu tô acreditando no Scarpa começando e o Alisson jogando no segundo tempo. Não acredito no Alisson iniciando ou atuando 90 minutos. O Palácios é um cara que tá sempre jogando, mas o Kardec. Então tem muita gente que joga sempre, não deixa de ser um time forte, mas ainda assim o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro que faz, pela campanha em casa, por tudo que tem acontecido, pelo fator de continuidade do treinador, a longevidade do Vojvoda, segue sendo o favorito. Mas é um Atlético que já anima o torcedor para esse jogo de quarta-feira, pelo menos um pouquinho mais do que vinha acontecendo. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro, informação exclusiva e atualizada para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também a sininho de notificação, porque é super importante a sua participação, gente. Por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais um próximo vídeo. Vamos que vamos.